Nesse vídeo eu vou tirar muitas dúvidas que você que é fã de Volta para o Futuro se pergunta até hoje. Como por exemplo, como foi feita a gravação do skate voador, os bastidores da cena do raio da torre do relógio e como fizeram a cena do trem lá do terceiro filme, ele caindo no penhasco e muitas outras coisas que você que é fã de Back to the Future precisa saber. O melhor filme do mundo. Bora lá! Eu sou João Ricardo e seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes. Você, ao longo desses anos, com certeza já imaginou várias formas de como fizeram a cena do skate voador. Bom, ele deu muito trabalho para a produção, para os atores e para a edição. Antes de qualquer coisa, eles parafusaram um dos tênis do Marty lá no skate voador e com isso ficava meio difícil dele andar. E aí ele era carregado toda hora para fazer o take de novo. Todas as cenas que a gente vê o McFly dos joelhos para cima foram gravadas em um skate de verdade, o tradicional de rodinhas. Infelizmente, ainda não fizeram o skate voador. By having him ride an ordinary skateboard. E aí colocaram muitas tábuas de madeira no chão para ele andar com facilidade no skate, dando a impressão mais leve e que não precisava de tanto esforço. Até porque ele estava flutuando, né? Então foi muito bacana isso, né? Quando a gente assiste, parece realmente que ele está voando, mesmo que a gente sabe que tem uns truques, mas esse do skate voador tem muitos truques, é muito melhor do que você imaginava. E também muitas cenas que o McFly, o Biff e os capangas do Biff, ou seja, todo mundo que está andando no skate voador, estavam em cima de um carrinho. Muitas cenas foram gravadas em cima desse carrinho, que nada mais nada menos era uma tábua de madeira segurada por 4 rodas. E o que facilitava demais os atores e o câmera e toda a produção também, né? As cenas que a gente vê o corpo inteiro do McFly e dos capangas foram feitos com a ajuda de cabos e guindastes. Os atores estavam tipo pendurados literalmente e para dar mais ainda a impressão, né, no take aberto que eles estão flutuando. Mas você deve estar se perguntando também como é que foi feita a cena em que eles pegavam o skate, jogavam ele ali na frente e ele começava a flutuar. Isso sim foi na famosa tela verde. E como o próprio diretor Robert Zemeckis disse, o filme, né, a trilogia inteira, é uma combinação de diferentes técnicas de efeitos especiais e visuais. E você com certeza achando que foi feito tudo na tela verde, tudo dentro de um estúdio, e agora você pode perceber que foi muito mais legal do que isso. O envelhecimento dos personagens. Todo mundo sabe que os próprios personagens da época atual do filme de 1985, quando o McFly ia para o passado ou voltava para o futuro, a gente via que outros personagens, tipo o bisavô dele, principalmente o Biff, né? A geração toda do Biff aparece na trilogia, a gente consegue ver que é o mesmo ator. E isso foi um rolezão para fazer. Isso porque a equipe de maquiagem ficava horas e horas com cada ator para fazer a maquiagem de determinada época, mas valeu muito a pena. Agora vamos para os bastidores da Torre do Relógio. Nessa cena parece que o doutor está numa altura bem alta, né? E essa é a impressão que devia passar e passou muito bem. Mas na verdade ele está bem próximo do chão, principalmente para dar proteção ao Christopher Lloyd, que é o ator que faz o doutor. Antes de continuar esse vídeo sobre De Volta para o Futuro, se inscreva no canal se você for novo, deixe o seu like e compartilhe, mande esse vídeo para todas as pessoas que você conhece que ama demais esse filme, esse clássico, essa trilogia maravilhosa. Mas eu tenho certeza que você tem muita curiosidade de saber como é que foi feito as cenas em que o DeLorean estava voando, principalmente aquela que o McFly chega em 2015 e depois o DeLorean atrás dele, que o doutor está dentro do DeLorean e ele começa a voar, mas dá para ver no mesmo plano. Bom, isso foi feito em miniatura, numa tela azul, que é o mesmo efeito da tela verde. Sério, de verdade, De Volta para o Futuro é o melhor filme, na minha opinião, é o melhor filme e a melhor trilogia que existe e que vai existir algum dia. Amo demais esse filme, demais. Falando no DeLorean, show demais. As cenas de luta que o McFly tem com o Buffer Turner, que é o bisavô do Biff, tiveram que ser bem preparadas para ninguém se machucar e foram muito bem coreografadas. Action! With the actors set, the scene was ready to be shot.
E você já se perguntou, será que as casas dos personagens, Hill Valley, a escola, a Torre do Relógio, será que esses lugares existem de verdade ou será que foi tudo feito dentro de estúdio? Bom, muitas coisas foram feitas dentro de estúdios, mas muitas outras foram de verdade e estão intactas até hoje. Eu também tive essa impressão maravilhosa. Essa é a casa do Marty McFly e ela está ali até hoje nos Estados Unidos. Até as torres de energia que aparecem bastante no filme estão lá até agora. Lembra do Burger King que aparece no filme? Ele também está ali, só que passou por algumas reformas. A famosa Torre do Relógio, que fica na praça de Hill Valley, está localizada no Parque da Universal em Los Angeles, que inclusive quem for para a Universal de Los Angeles pode sim visitar Hill Valley. Algumas coisas passaram por umas mudanças porque eles aproveitaram o mesmo cenário de Hill Valley para fazer algumas gravações de outros filmes, então uns ajustes foram meio que trocados, mas praticamente tá tudo ali ainda. Isso é mágico, né? Mágico demais isso. E também a gente consegue ver vários carros que também estão lá na Universal que foram usados para muitas cenas dos filmes. A mansão do Dr. Brown de 1955 existe também e dá pra ver que ela está igualzinha, mais de 30 anos depois da gravação e tá a mesma. Tem a mansão e embaixo tem aquela casinha que depois o doutor do filme ele pega as coisas dele e sai correndo pra lá e o McFly vai atrás dele. Essa casinha também tá lá até hoje. Em uma rua em Pasadena, lá em Los Angeles, tem 4 casas que aparecem no filme. Sim, em uma única rua estão 4 casas dos personagens de Volta para o Futuro. A primeira delas é a casa do George McFly, de 1955. Inclusive a famosa árvore que o George fica espionando a Lorraine e depois ele cai, né? Também está lá. Também tem a casa da Lorraine, que é onde ela fica lá se vestindo, que o George fica espionando ela. E a casa do Biff também, a casa que ele mora com a avó dele, né? E aquela casa que o Biff pega a bola das crianças e joga lá na sacada, também tá lá. É muito bacana se você analisar as duas casas, depois pausa e volta para você ver. Dá para ver detalhes incríveis que estão até lá hoje. A porta, por exemplo, da maioria das casas é a mesma. Alguns detalhes mudaram, tipo, pintou a porta é de outra cor, mas você consegue ver que a estrutura é a mesma. As janelas também, você consegue ver que é a mesma. E é muito bonito de ver isso, né? É uma coisa que está marcada na história dos filmes, que com certeza não sou só eu que sou fã de Volta para o Futuro, tem milhões de pessoas espalhadas em todo mundo que ama demais, e que olhar aquelas casas no filme, você tem uma admiração, e depois você saber que ela existe de verdade, é muito incrível. A escola do Martin também existe de verdade, que se chama Witcher High School, que fica na cidade de Witcher. Aí também, você vê, você olha aqueles degraus ali, você fala, caramba, Marty McFly e Dr. Brown subiram naqueles degraus. É que eu sou muito fã, gente. Eu não sou doido. O estacionamento que a gente é apresentado ao DeLorean junto com o McFly no começo do filme, né, o Twin Pines Mall, ou Lone Pine Mall, que depois ele muda de nome, né, existe e faz parte do estacionamento do shopping Point Hills Mall, localizado na Califórnia. O túnel da perseguição do Marty McFly com o Biff está localizado no Parque Griffith, que fica perto da placa de Hollywood e também do Observatório de Los Angeles. Agora voltando aos bastidores de Back to the Future, eu sempre tive uma curiosidade muito grande de saber como que fizeram aquela cena em que o trem está empurrando o DeLorean no trilho, lá no terceiro filme, e aí o trem cai no penhasco e explode. Bom, o trem foi feito em miniatura e o DeLorean também. Não era do tamanho de um brinquedo, era uma escala bem maior que de brinquedo, mas bem menor do que um de verdade. E para construir os dois levou em torno de 2 meses. Bom, o trem realmente cai de verdade no penhasco, então essa miniatura foi feita para jogar o trem de verdade ali no penhasco e explodir ele. Mas com isso eles só tinham um trem em miniatura e eles não iam pegar um trem de verdade e explodir. Então eles tinham que deixar tudo certinho e só dava para gravar uma vez. Então tinham 6 câmeras para não perder
nenhum detalhe e filmar tudo. Eles foram muito espertos e captaram muito bem as imagens e ficou muito realista. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra já já aqui na Raio Filmes e muito obrigado por ter assistido esse vídeo e compartilhado comigo essa emoção que é De Volta para o Futuro. Valeu!